bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos, vamos para mais uma aula de geografia. Voltei! Gente, esse voltei meu é da blogueirinha do fim do mundo, viu? Então, olha só, semanas intensas, né? Vocês fazendo prova o tempo todo, puxado, sei disso, mas nós vamos ter mais uma aula, né? Online para todos os que estão em casa hoje, né? E para quem já está no online já estão acostumados, tá? O objetivo dessa aula de hoje, primeiro eu vou fazer uma retomada nos mapas, tipos de mapas. Eu achei que ficou um pouco na aula passada meio, né? Eu vou tentar dar uma melhorada assim para a compreensão de vocês, tá bom? E aí o objetivo dessa aula de hoje é entender e compreender os mapas, tipos de mapas, os seus elementos e a escala, tá? E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre matemática. Ai, Deus, tem de misericórdia de nós. Então vamos começar, viu, meus amores? Por isso que eu falei que tinha matemática. Antes de começar tudo, eu quero que vocês, professora, senhora, vai resolver? Não, não vou resolver. Eu vou apresentar para vocês a teoria, tá? Eu vou apresentar a teoria para vocês. Então, sobre o plano cartesiano. Chama o Fabinho, pelo amor de Deus, alguém chama o Fabinho para poder aplicar na prática. Ai, gente, porque assim, nós estamos estudando cartografia, como vocês sabem, essa ciência, arte, né, de descrever, de representar a Terra, de representar as áreas, os territórios, né, que produz mapas e sistemas cartográficos para poder fazer essa leitura, análise e interpretação. Então, a gente precisa entender que, né, nós temos aqui muita matematicidade na geografia, sim, principalmente na geografia, na cartografia, lá quando a gente estuda os horários, os números de localização, de coordenadas geográficas. Nós temos cartografia quando a gente faz o plano cartesiano. Oi? Sim! Todo esse slide aí está falando sobre os planos cartesianos, gente, para vocês terem ideia. Então, a cartografia tem muito da matemática. Ah, professora, mas a senhora disse que não gosta de matemática, não sabe. Gente, o que acontece, né? Não saber, não sei, minha mãe chega e morre quando eu falo isso. Eu estava com ela falando sobre isso. Mas a teoria eu tenho que colocar para vocês, até porque eu não vou cobrar uma prática de matemática pela qual eu não tenho domínio suficiente para poder ensinar. Para mim eu consigo, mas para ensinar não, tá bom? Então, olha só. Quando a gente tem dois eixos ortogonais, um horizontal e outro vertical, e é considerado assim, ó, o horizontal das abscissas, isso é geometria na verdade, e o vertical das ordenadas. Então eu tenho um x e o y, que são números dentro da matemática, x e y, e a gente representa eles como números, tá? Nós não temos as coordenadas geográficas, nós temos as coordenadas cartesianas. Então, quando eu me deparo com um mapa, com um plano cartesiano, com x e y, né, eles também são utilizados para descrever a posição de um ponto em uma superfície plana. Da mesma forma que eu uso a latitude e a longitude para definir um plano, o plano cartesiano também é utilizado, tá bom? E esse plano é chamado de cartografia, porque representa parte ou o mundo todo em um plano, o plano do mapa. Então, por que vocês precisam saber isso? Porque antes de ter toda essa numeração e tudo, era feito através do plano cartesiano, tá? Aí, o que acontece? A cartografia lança a mão do quê? Sistema de projeção cartográfica. Então, ele pega as curvas da Terra em uma superfície plana do mapa e aí faz o quê? Projeta, né, da maneira de se representar as redes como coordenadas geográficas. E aí são as latitudes e as longitudes que deverão ser transpostas para a rede de coordenadas cartesianas sobre uma malha reticulada quadrangular. Surtei, professora, o que é isso? É muito simples. A gente pega os dados, os graus, né? Porque a latitude e a longitude são medidas em graus, de 0 a 90 graus,
norte e de 0 a 90 graus, sul. De 0 a 180 graus, leste. De 0 a 180 graus, oeste. Então, esses números podem ser medidos de 10 em 10, de 15 em 15, em 1 em 1. Então, isso aí faz com que nós tenhamos a nossa latitude e a longitude. Só que aí eu tenho um plano cartesiano. Tá vendo isso aí, gente? Olha que lindo! Olha aqui, meu Y, minha latitude, e meu X, minha longitude. Então, olha só, o plano cartesiano também é conhecido como bidimensional, porque ele tem duas dimensões. Então, ele tem na horizontal e na vertical. No plano, a distância na horizontal é a longitude. Então, olha aqui, ó, a minha distância na horizontal é minha longitude, porque ele vai fazer essa correlação aqui. E a vertical, a minha latitude. Por quê? Atenção, no sistema de plano cartesiano uma coisa, no sistema de coordenada geográfica outra coisa. Porque, olha só, no meu sistema de coordenadas geográfico, primeiro eu dou minha latitude de eixo norte a sul, na vertical, e depois a longitude. No plano cartesiano é o inverso. Primeiro eu dou a minha longitude na vertical e depois eu dou minha latitude na horizontal, tá bom? E aí se façam esses cálculos, né? Essa representatividade do plano cartesiano. Aí aqui é onde faz lá o ângulo de 90 graus, absinta, faz a medição daqui, aqui. A gente tem várias formas matemáticas que podem ser utilizadas. A única coisa que eu quero que vocês entendam sobre isso, que além do sistema de coordenada geográfica, eu tenho os planos cartesianos, que faz parte está dentro da cartografia. E o plano cartesiano faz essa medição, ele localiza qualquer ponto. A única diferença é que a minha longitude é na vertical, né? Longitude não é na horizontal. Então, aqui no plano cartesiano, a latitude é na vertical e ela nos representa o X, e a minha latitude é na horizontal e ela representa o Y, tá bom? Ai, gente, peraí, eu confundo, eu sempre confundo. Horizontal, tá certo, na horizontal é a minha longitude e na vertical a minha latitude representada pelo X e a longitude pelo Y. Só isso que vocês precisam saber. Então, latitude, meu Y, eixo de norte a sul na vertical, e depois a longitude, meu X, eixo de leste a oeste na horizontal. Beleza? Olha só ele aí, lindamente representado. Então, quando eu tenho esses quadriculados, então, como vocês podem ver, olha aí o plano cartesiano, né? Então, sabendo que são numerados por letras e números, a gente tem esses quadros maiores. E aí, se eu traço uma reta aqui, cadê? Se eu traço uma reta aqui, ó, fazer aqui, eu e meus desenhos, né? Então, aqui eu tenho meu Y e meu X. Tá? Então, eu tenho ali minha latitude e minha longitude sendo traçada pelo plano cartesiano. Beleza, gente? Vamos para a próxima. Não se preocupem. Estou só explicando o que é o plano cartesiano. Não desesperem. É só isso. Você entender que a latitude e a longitude são diferenciadas, né? Faz o papel inverso ali com o meu X e com o meu Y, tá? Olha só. Isso aqui sim, muito importante, tem que saber, aprender, entender, decorar mesmo, decorar, tá? O que é? Nós temos os tipos de mapas, não tem? Todos os mapas são temáticos, porque eles têm um tema relacionado a eles. E aí, nós temos que os mapas são uma representação gráfica, uma representação cartográfica de algo real, para que a gente possa ler e entender. Então, são vários elementos que eu preciso ter no meu mapa, para que o meu mapa seja completo. Ah, professora, mas nem todo mapa tem isso. Não tem. Alguns, né, estudiosos, professores falam que não precisa ter todos os elementos do mapa, mas sim, em tese, os elementos do mapa precisam estar lá. Tá?
Então, olha só. Título, então todo mapa tem que ter um título. Se eu pego um mapa, ele tem que ter lá meu título, né? Para eu saber sobre o que ele está falando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ai, gente, não tem quadro, mas eu vou ter que desenhar. Eu vou desenhar um mapa aqui. Que lindo meu mapa. Uma anamorfose, né, gente? Isso. Aí eu vou pintar de bolinha aqui, de amarelo aqui, de roxo aqui e de preto aqui. Beleza. Você olhar meu mapa, e aí? E não tem um título? Como é que acontece? Se não tem um título? O que você vai saber? Vocês vão saber que isso aí é um mapa? Qual o assunto, né? Qual que é a data desse mapa? Ainda mais se é histórico. Então, vocês conseguem entender o tanto que o título é importante? Então, vamos colocar aqui, ó, cores, agora eu vou colocar um título. Cores da misericórdia. Aquarela. Pronto. Eu já sei que meu mapa é sobre cores da aquarela. Então, mas eu não consigo interpretar todos os símbolos que eles significam. O que eu vou precisar, gente? Olha aqui, da legenda. Um mapa sem título e sem legenda é muito difícil de compreender. E aí eu vou fazer minha legenda. Claro que eu vou. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou só pôr as cores, gente, senão demora demais. Ó, vermelho e preto. Então, eu vou nomear as minhas cores. Então, eu vou saber que cada aspecto meu desse mapa é uma cor da aquarela e ele tá ali. Então, aqui eu teria que escrever. Só que vocês sabem que a professora de vocês no quadro que ela desenha bem. Aqui não. Preto, roxo, amarelo. Entende? Então, o título e a legenda, gente, são muito importantes no mapa. Depois, o que eu tenho que colocar? Minha orientação, que eu posso colocar ou a Rosa dos Ventos ou somente o nortezinho. Eu desenhei para vocês, e eu não sei se o desenho foi alguma aula que usa só assim. Nossa, Jesus! Na aula o desenho tá ruim, imagina aqui. Aí, ó. Só o nortezinho também pode ser, pelo menos para a gente saber qual direção, né, que está o norte. As coordenadas geográficas, que são as linhas imaginárias. A escala, que costumam se usar mais a escala gráfica, que a gente vai ver no final dessa aula. Projeção cartográfica, representação gráfica e fonte. Obrigatório? Não. Eu não preciso colocar que eu usei a projeção conforme, ou a cônica, ou a cilindro. É obrigatório? Não. Mas, se necessário, sim. Depende do mapa, da estrutura, para que ele serve, onde ele vai ser utilizado, tá bom? Representação gráfica, que são esses desenhos, essas linhas que voltam, né, que fazem com que o mapa seja um mapa, e a fonte, que é muito importante. Olha aí que lindo. O título indica o que está representado no mapa. Então, ali eu tenho um mapa da Europa. O laser. A minha orientação, olha aqui, tá vendo? Aqui eu tenho a Rosa dos Ventos, mas às vezes tem só o nortezinho. A minha escala, que indica o número de vezes que a realidade foi reduzida. E a legenda, que são os sinais ou cores, tem legenda que vem só com símbolos, né? Que ajuda a perceber o mapa. E a fonte indica a origem dos dados e informações apresentadas no mapa. Eu gosto muito, mas eu tenho muita dificuldade para achar mapa com fonte. Então, assim, mas é muito importante ter. Porque se eu pego um mapa no IBGE, ou se eu pego um mapa só simplesmente por alguém que fez num mapa mental, um mapa dentro de um mapa mental, e aí, qual, né? Qual fonte? Qual é mais segura? Qual a probabilidade desse estar mais correto ou estar mais errado, tá bom? Aí eu trouxe para vocês um mapa lindo para a gente fazer essa análise juntos e verificar se está faltando alguma coisa, tá? Então, primeira coisa, eu tenho meu título, eu tenho a minha legenda, olha que lindo. Eu tenho a minha orientação. Ó, o que está faltando nesse mapa, gente? Dos principais.
O que vocês acham? A fonte. Cadê minha fonte? Tem título, legenda, orientação. Cadê a fonte? Representação cartográfica? Tem? Tenho. Tem uma representação cartográfica, tem as linhas aqui. Mas eu queria saber a fonte, de onde veio esse mapa, e eu não consigo. Então, isso são os elementos do mapa. Esse aqui está quase perfeito, tá bom? Agora, vamos ver esse aqui. Eu tenho título, a minha... Ah, aquele lá faltou escala também. Bingo, olha eu esquecendo. Eu tenho título, eu tenho escala, eu tenho a projeção, que eles colocam abaixo da escala, eu tenho a minha orientação e eu tenho a minha legenda. O que ele está faltando aqui, gente? Também está faltando a fonte. Então, como vocês podem ver, quando se tem, né, para se ter a fonte, é um processo mais difícil de achar na internet. Nos livros não são, tá? Então, aqui falta a minha fonte, lá no outro faltava a escala e a fonte. Quase passou batido. Beleza? Então, vamos lá. Elementos do mapa. Título, legenda, escala, fonte, orientação, projeção cartográfica, tá bom? Memorizem isso, memorizem cada um para que serve e tudo mais. Aqui, nós vamos entrar novamente, eu acho que ficou um pouco confuso nas aulas anteriores e eu resolvi voltar um pouquinho nesse assunto, tá? Tipos de mapa. Nós temos que entender que todos os mapas são temáticos, eles têm um tema que abrange eles. Então, nós temos os mapas físicos, que mostram os elementos físicos e naturais de um território. Então, mapas físicos são representações de elementos físicos de um território, físicos e naturais. Físico, relevo, tipo de solo, hidrografia, bioma. Então, isso são esses mapas físicos. E independem da ação humana. Como assim? Sim, eu posso representar sem depender da divisão pelo homem. Nesse tipo de mapa, principalmente as escalas são respeitadas com a maior precisão possível para que o leitor tenha uma ideia completa das informações presentes no mapa. Então, quando eu tenho um mapa físico, assim como este, que é um mapa geomorfológico, que ele representa as formações geológicas e de relevo de um território, eu tenho o quê? Ele demonstra mais as formas, ele é mais fiel à sua escala, ele é mais fiel à sua realidade, entenderam? Para que eu possa fazer uma melhor análise. Então, os tipos de mapa físico, mapa geológico, que é a formação dos relevos, mapa hidrográfico, mapa climático, tudo esse é. Esse aqui, ó, gente, como que eu vou saber que mapa é esse, professora? Cadê os elementos do mapa? Pois é, minha gente, pois é. Isso aqui é uma questão, é um mapa de continentes, mais do relevo dos continentes. Então, aqui, ó, eu tenho uma formação geomorfológica dos continentes, tá bom? Por isso dessas cores marrons, verdes, ou um bege, marrom mais claro, não sei falar assim qual é, né? Então, eu tenho ali essa representação. Então, isso são os mapas físicos. Independente da interferência humana, ele nos apresenta os aspectos físicos e naturais de algum ambiente. Olha a diferença entre os mapas físicos e o mapa político. Porque o mapa político ele foi feito para fazer as divisões administrativas. Então, eu tenho linhas imaginárias, limites, as fronteiras definidas por convenções. Em geral, no natural, ela não possui essa representação. Mas o mapa político possui, o foco dele é fazer essa divisão territorial, né? Separar os limites e as fronteiras, principalmente através das linhas imaginárias, tá? Os mapas políticos apresentam as divisões administrativas entre as cidades, estados, países ou outras organizações políticas, até mesmo, né, para fazer essa divisão territorial. Por exemplo, eu vou daqui para Goiânia, não tem uma linha mostrando que eu passei para Goiânia, entende? Mas no mapa eu preciso dessa representação gráfica. E aí, os mapas políticos, então, o foco dele é esse, mostrar os limites, as fronteiras, os estados, os países, as cidades, tá? Esse é a
o fundamento do mapa político, para mostrar essa questão administrativa, divisões territoriais e administrativas. Os mapas demográficos, esse aqui, gente, também está sem título, mas é um mapa da demografia brasileira, que ele faz o quê? Tem representações da população que ocupa um determinado território. Então, eu sei que, se eu fosse olhar para esse mapa sem saber o contexto, eu não saberia interpretá-lo. Pra vocês verem tanto que são... E foi proposital, tá, gente? Esses mapas, assim, foram propositais, para vocês terem ideia do quão é importante os elementos do mapa, tá? Nesse tipo de mapa aí, da densidade demográfica, densidade de populações por localidades, por regiões, nós temos uma variação de tons de azul, que eu achei muito lindo, por sinal, muito lindo. Então, através das cores, a gente vai entender como essa população é distribuída. Então, olha só, mais de 10 milhões de pessoas estão nessas faixas de área bem azul escuro. Então, se tem muito, é muito forte, é escuro, tá? Essa escala de cores. Então, ó, mais de 5 milhões de pessoas é um azul, um tom menor do que o azul mais escuro. 1 milhão, um tom menor ainda, 500 mil e 100 mil pessoas. Então, a gente vai vendo pelas tonalidades do azul como que esse mapa nos foi apresentado. Então, quando eu falar sobre mapas demográficos, são representações da população que ocupam um determinado território, beleza? Esse muito fácil, mais fácil, são os mapas históricos. Professora, precisa ter local e data? Precisa ter título, precisa ter local, precisa ter data. Esse aí tem? Não tem. Olha que difícil, eu olho, se eu não conheço o Brasil, se é de outro país, eu não vou saber interpretar. Então, aqui eu tenho o período de colonial do Brasil, tá? Um mapa histórico, eles são informativos de um território, de acordo com os fatos históricos, que possam ter influenciado algum tipo de mudança. Então, o que mais apresenta os mapas históricos são os limites entre fronteiras, agregação de território a um país ou região, porque ele conta a história daquele território, ele conta a história daquele local. Então, com o tempo, ele vai mudando. Eles são fundamentais para nós entendermos a atualidade hoje como era antes, tá? Então, eles são históricos porque fazem parte do contexto cultural, do contexto histórico em outro período que já se passou, e em geral são mudanças, são mapas que apresentam mudanças dos limites e fronteiras, tá bom? E o mapa econômico, olha ele aí, gente, o mapa econômico é um exemplo de mapa temático também que está fundamentado com as questões econômicas, ligada ao quê? Economia, dinheiro, produção, né? Investimentos. Então, eu tenho aí as questões econômicas ligadas à produção em territórios distintos, bem como ocupação de trabalhadores, fluxo de produtos e serviços. Então, é um exemplo de mapa que retrata as questões econômicas ligadas à produção de territórios, tá? Então, a distribuição da espacial das indústrias, esse aqui eu tenho o título, que lindo, né? Então, eu posso ver que tem regiões, tá bem pequeno, né? Mas tem regiões bem concentradas de indústrias, outro com menos indústrias aqui no norte, como vocês podem ver, tá vendo? E aqui as populações que trabalham, então eu tenho um dado representativo, eu tenho um mapa com escala, eu tenho um mapa com título, eu tenho um mapa com localização, eu tenho um mapa com fonte, eu tenho um mapa com legenda. Eu tenho um mapa lindo, este mapa lindo. E ainda com gráfico, tá? Ainda com gráfico. O mapa de vegetação também pode ser conhecido como biogeográfico, que apresenta um tipo de vegetação de uma determinada localidade, tá? Então, o próprio nome já fala, vegetação. A gente tem cores vermelhas, verdes, que representam, né, a vegetação, no caso ali, brasileira, poderia ser vegetação mundial. E os mapas estilizados ou são o quê? Anamorfose, que ele varia proporcionalmente de acordo com o tema proposto. Então, eu tenho um mapa, se eu quero tipo os que eu desenho, eu quero representar a China ali como maior quantitativo popular ou maior continente, então eu coloco ele maior e posso apresentar. Ele pode vir quadrado, redondo, assim todo tortinho, muito semelhante ao outro. Então, eu uso a anamorfose para apresentar de acordo com o tema proposto. E
que a aula está ficando muito longa. Vamos para a escala. O que é escala? É a medida usada para definir as dimensões proporcionais dos tamanhos reais em representações gráficas. Então, eu pego meu real, isso aqui são minhas aulas, eu pego meu real e reduzo o seu tamanho para colocar no papel para que eu possa interpretar. Isso é escala. E nós temos dois tipos de escala. A escala cartográfica e a escala numérica, tá bom? Então, a escala cartográfica. Dentro de escala cartográfica tem escala gráfica e numérica. A escala gráfica, né? Ela Isso serve principalmente para a gente ter uma característica essencial para orientação no mapa. Normalmente, as escalas estão representadas em forma de fração, sendo que o numerador indica o valor do plano, o valor real, e o valor do plano que está representado, e o denominador, o valor do tamanho real. Por exemplo, 1 para 50 significa que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 50 centímetros da área real. Então, pensa, 1 centímetrozinho no mapa vale a 50 centímetros da área real. Então, quando eu falo na escala gráfica, quando eu tenho ali 1 para 50, 1 para 25, a cada esse 1 centímetro lá no meu mapa, são 50 centímetros na área real. É simples assim, tá? Então, a gente tem 3 tipos principais de escala dentro das escalas gráficas. A escala natural, quando o tamanho real é igual ao representado no plano gráfico. Então, quando o tamanho real é o mesmo do gráfico, eu tenho uma representação numérica de 1 para 1, porque é, né, real. Escala reduzida, quando o tamanho real é maior que a área representada. Essa escala costuma ser usada em mapas de territórios ou plantas de habitação. Então, eu tenho 1 para 1 bilhão ou 1 para 30 bilhões. Então, pensa, cada centímetro desse. E a escala ampliada, quando o gráfico é maior do que o real. É usada para mostrar detalhes mínimos de determinada área, principalmente dos espaços de tamanho reduzido. Então, eu tenho 50 para 1. Então, eu pego esse mini e faço ele ficar um macro. Então, tem que mudar. Ou 400 para 1, tá bom? Olha aí ela aí para vocês verem. Então, aqui, ó. A cada meu, eu tenho 50 centímetros, né? Então, eu tenho 1 para 5 mil, 1 para 200 mil, 1 para 5 milhões. Olha o tanto que essa aqui reduziu o tamanho do real para ser representada. E a escala numérica, que ela é usada como se lê de 1 para 50 milhões, ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 50 milhões de centímetros, ou 500 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro representado no meu papel, eu tenho 500 quilômetros no mapa, tá? E olha só a diferença delas. A escala numérica, eu tenho 1 para 500, lê da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, que seria 500 quilômetros. Então, quer dizer que foi reduzido 500 mil vezes. E a escala gráfica de 0 para 10 é 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou 2 centímetros equivalem a 10 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro, 5. 1 centímetro no mapa, 5 quilômetros na realidade. A escala numérica já são 500 quilômetros, tá? E aqui nós temos a escala numérica. Lembra que eu falei lá no começo do denominador e tudo? Como que é a resolução disso? Eu pego 1 para 10 mil. O 1 é 1 centímetro do meu mapa e a minha realidade são 10 mil centímetros, que convertidos fica 100 metros. Então, eu tenho 1 centímetro para 100 metros. Então, a escala gráfica corresponde o quê? De 0 para 100 metros. Então, eu vou fazer essa divisão aqui, ó, de 1 para 10 mil, tá bom? E aí, eu tenho a escala numérica, que é a área do mapa, área denominador real e numerador. Então, primeiro eu coloco meu numerador, divido pelo meu denominador, que eu consigo encontrar a minha escala. Eu ensinando matemática, gente, que horror. E só para vocês conhecerem, eu tenho a escala de Richter. Agora, né, vulcão em erupção aí, ó, quem que faz essa medida?
que ela é usada para medir a magnitude dos terremotos. Essa medida foi criada pelo sismólogo Charles F. Richter, e a escala Richter começa a partir de 0 grau e é teoricamente infinita, mas nunca foi observado um terremoto mais intenso que os 10 graus. Então ela mede, né, a intensidade da magnitude dos terremotos. Lembrando que a gente está com um vulcão em erupção. E também, gente, nós temos outros tipos de escala para determinar intensidade de fenômenos atmosféricos, como a escala de Belfort, intensidade 200, a escala de Fujita, intensidade de tornados, e a escala de Mohs, da dureza dos materiais, entre outros. Então, são várias escalas além das escalas do mapa, beleza? É isso na aula de hoje, que é uma aula extensa, gente. Mas, qualquer dúvida, estou à disposição, estou no grupo da sala, tá? Assistam uma boa aula, façam uma boa prova sexta-feira. Não esqueçam de deixar seu like, comentar no vídeo, comentar na frequência durante a aula da sua turma, beleza? Beijo, galera!